Olá, professores. Estamos iniciando o último ATPC do ano de 2022 e neste ATPC, eu, Rose, PEC de Educação Física, e Dulce, PEC de Língua Portuguesa, trazemos algumas reflexões sobre os processos de avaliação que foram utilizados na escola por vocês, né? E quais os indicadores que esses processos podem nos trazer para nos diagnosticar as aprendizagens dos nossos estudantes. Então, como introdução, a gente pode dizer que as avaliações, tanto internas quanto externas, têm como objetivo consolidar e validar as ações pedagógicas desenvolvidas nas escolas. Servem também para detectar as habilidades e as competências que foram alcançadas pelos estudantes e gerar indicadores de aprendizagem, tá? Essas habilidades, elas estão dispostas nas matrizes curriculares, né, na matriz de referência das habilidades essenciais do currículo paulista. Tá? Esse currículo que a gente utiliza, ele acredita no ensino de forma integral. Portanto, a aprendizagem dessas habilidades é fundamental para que os alunos avancem nos anos e consigam superar essas dificuldades e realizar os seus projetos de vida. Antes da gente começar com os nossos objetivos, a gente vai passar um pequeno vídeo de sensibilização para que vocês percebam que os processos de avaliação, eles são constantes em qualquer momento da nossa vida, para qualquer situação. A gente está sempre se avaliando, a gente está sempre pensando naquilo que poderia ser melhor, naquilo que a gente conseguiu, né? E naquilo que poderia ser melhor. Portanto, assim, a forma como a gente encara a avaliação é a mesma forma que a gente encara o erro, né? É preciso, é necessário, e ele através do erro é que a gente consegue diagnosticar aquilo que não está dando certo para os nossos avanços. Tá? Vamos ver um pouquinho do vídeo?
eu apresento os objetivos dessa TPC. Bom, temos 3 objetivos básicos, que é entender a importância das avaliações no processo de ensino-aprendizagem, refletir as aprendizagens dos estudantes em 2022 por meio dos indicadores e iniciar reflexões das ações para o ano de 2023, né? Então, como a gente vai entender a importância dessas avaliações na nossa prática pedagógica, né? Então, partindo do princípio de que vocês já fazem diariamente toda uma série de avaliações, se a gente considerar que a avaliação é usada, é uma forma processual, né? É uma avaliação formativa, então existem vários tipos, vários instrumentos de avaliações, né, que a gente utiliza durante o ano. Mas a gente tem que pensar que a avaliação, ela não serve exclusivamente para você classificar e ordenar os alunos em determinadas réguas de aprendizagem, tá? Ela serve também para a gente verificar o quanto ele avançou ou não, né? O quanto esforço esse meu estudante tem que fazer ou fez para estar naquele determinado momento, né? E o quanto a minha atuação enquanto professor favorece ou dificulta esse processo, né? E aí a gente vai sempre se reavaliando enquanto professor para ver se as nossas atitudes, a nossa metodologia, a nossa compreensão do currículo, isso tudo também interfere na aprendizagem do aluno, né? Bom, mas se a gente for pensar em avaliação, que essas avaliações que nos geram dados, né? Essas avaliações, elas são, eu posso classificá-las entre externas e internas, né? Apesar de que as avaliações externas também geram indicadores que favorecem o meu trabalho e o meu planejamento, né? Não só as minhas avaliações internas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho alguns tipos de avaliações nos anos iniciais, não só dos anos iniciais, mas mais especificamente dos anos iniciais, né? Eu tenho tipos como a AP, né? Como a AD, que é de entrada, a AP, que é a aprendizagem de processo, feita bimestralmente, né? Eu tenho as sondagens, o mapa-classe, eu tenho a fluência leitora, eu tenho o SARESP e o IDESP, que a gente fez no ano passado, e eu tenho também os resultados do conselho de classe bimestral, né? Esse conselho de classe bimestral, ele nos dá dados também, indicadores, já que vocês transformam todo aquele olhar avaliativo que vocês têm durante o ano para algum dado numérico, algum conceito numérico, que vocês sabem que tem que colocar na sede, não é mesmo? Algumas disciplinas não, algumas disciplinas utilizam outro tipo que não seja o número, né? Mas outra forma de expressão de dados, que também nos fornecem indicadores para nossa análise, certo? Agora, a gente tem que pensar, como a nossa OT é reflexiva, a gente tem que pensar o seguinte: como é que eu encaro a AP dentro desse processo avaliativo, né? Eu tenho lá todas as minhas avaliações que eu considero importantes durante o trimestre. Essas minhas avaliações internas, elas vão compor o conselho de classe, mas eu tenho as outras também. Será que eu considero essas outras avaliações para fazer uma composição do meu aluno ou da minha turma, né? E um diagnóstico de aprendizagem? Como que é a AP para vocês? Ela faz sentido? Eu consigo gerar dados? Eu tenho a plataforma CAED. A plataforma CAED, ela não é uma plataforma muito didática, né? Ela é um pouco complexa, mas ela me gera dados, né? E os indicadores, mas a gente precisa pensar, não só fazê-las, mas a gente precisa pensar o que a gente vai fazer com esses resultados, né? No caso, por exemplo, do SARESP e da fluência leitora, a gente não tem um resultado ali depois que a gente faz a avaliação, mas a gente tem que pensar o que é que eu efetivamente, enquanto professor, faço com esses resultados. Tá? Se eu sou professor de língua portuguesa e matemática, eu ainda direciono esses resultados de forma mais efetiva, né? Para as recuperações, para os meus novos planejamentos. Mas se eu for um professor de história, de ciências, de química, né? Como é que eu vou utilizar esses indicadores? Será que eu utilizo o resultado? Será que eu vejo? Eu me preocupo para saber, já que o aluno faz, por exemplo, uma AP de língua portuguesa ou de matemática, que algumas APs, algumas
sequências, temos de ciências da natureza, e no caso, por exemplo, do SARESP, este ano a gente tem ciências da natureza, mas já tivemos ciências humanas. Então, algumas avaliações eu consigo, se eu não sou um professor específico de português e matemática, algumas avaliações eu consigo ter alguns indicadores, né? Alguns resultados. Os indicadores a gente tem depois, né? Mas eu tenho alguns resultados. Será que eu, enquanto professor, busco ver esses resultados e faço essa comparação, essa reflexão com o dia a dia da minha sala de aula, né, com a minha turma? Eu preciso adequar. Será que a minha turma é uma turma de final de ciclo também? Então, será que eu considero a AD, que é a final de ciclo, para fazer uma comparação? Se eu sou professor que dou aula só para, por exemplo, 7º e 8º ano, dos anos finais, ou eu dou aula para 4º ano, ou eu dou aula para 1º e 2º do médio, como é que eu utilizo essas avaliações externas, os dados? Tudo isso é uma reflexão, porque ela nos dá dados. A gente pode fazer uma comparação, né? A gente pode fazer uma média, uma projeção, né, dos resultados de 9º ano para 1º e 2º ano. Mas como eu faço isso? Né? Será que isso compõe, né, para no final do ano, quando chegar aqui no final do ano, eu consigo fazer um perfil da minha sala, em termos de aprendizagem? Eu consigo fazer um perfil dos meus alunos? Tudo isso são reflexões para que vocês pensem se é possível, porque elas existem, mas elas só vão fazer sentido na escola quando vocês, professores, pegarem esses dados que ela nos dá e aplicar aí na prática pedagógica de vocês. Senão, não, né? É claro que a gente passa a conhecer as escolas, no caso do SARESP, a gente sabe das fragilidades, tudo isso, e isso envolve o quê? Uma produção de política pública para, ok, tá? Esse é o objetivo de uma avaliação como o SARESP. Mas mais do que isso, mais do que política pública, a gente tem que pensar nossas avaliações dentro da escola, né? E como que elas se articulam com tudo isso. No caso dos anos finais, né, e médio, o que a gente tem aqui, que a gente trouxe aqui? Né? Basicamente a mesma coisa, a AD, né, as APs, o SARESP e os conselhos bimestrais. Né? Então, eu consigo diagnosticar um nível de proficiência dos alunos através da AD? Consigo. Mas de todo mundo? Talvez não, talvez sim. Talvez, qual é aquela habilidade de língua portuguesa que vai influenciar para mim, eu como professor de história, né? Então, se a minha turma tem uma defasagem, tem de uma determinada habilidade importante de matemática, como eu, professor de ciências ou professor de química ou física, posso utilizar esse dado para aperfeiçoar o meu planejamento, né? Para aperfeiçoar o meu entendimento das minhas habilidades de área, de disciplina, né? Então, é possível fazer isso, só que precisa ter um olhar apurado, né? E entender como que é que funciona esses indicadores. E aí, no final do ano, a gente tem que pensar como é que a gente terminou o ano, como a gente vai passar esses alunos para o ano seguinte e como os professores dos anos seguintes vão receber esses alunos. Será que eu vou passar informações suficientes para que eles entendam como foi o processo de aprendizagem das minhas turmas esse ano? É uma coisa importante, porque se eu faço isso com os meus alunos, provavelmente, e se todos os professores pensarem dessa forma, provavelmente quando eu for pegar uma turma nova, o ano que vem, eu também vou ter esses dados estruturados e vai facilitar o meu trabalho, tá? Então, o importante também é a gente pensar que os registros e o resultado de toda essa reflexão, né, dessas avaliações, tem que ser registrado e tem que ser passado adiante, para que os professores se utilizem desses resultados e desses registros para poder fazer um planejamento mais coerente com a realidade dos alunos. Ok? Bom, eu espero que essas provocações, né, causem algum movimento reflexivo para que vocês vejam, procurem saber, perguntem, né? Os coordenadores nas escolas estão aí para dizer para vocês, para orientar vocês como é que utiliza esses dados e esses indicadores, né? Então, agora eu vou passar para a Dulce,
que vai fazer essa abordagem de quais ações a gente vai conseguir fazer com esses resultados ou esses indicadores em mãos, ok? Estou passando a bola, Dulce. Boa tarde a todos. Estamos aqui, não é, pessoal, na reta final de 2022, fazendo as nossas reflexões, né, o que deu certo, o que não deu, aonde nós precisamos retomar em 2023, não é? Então, a Rose fez uma primeira parte, né, onde ela fala das avaliações, né, de como elas foram realizadas, se foram exitosas, se não foram, né, de onde nós temos que partir, não é? Então, é a partir desse momento que eu vou falar um pouquinho com vocês, né? Então, de onde retomar para 2023? Então, nós colocamos aqui alguns itens, né, para refletirmos. O primeiro deles é sobre o plano de ação. O quanto nós conseguimos alcançar o plano de ação. Se não conseguimos na totalidade, de onde partirmos para 2023? Que pontos eu preciso retomar? Outro ponto também, né, gente, nós temos os nossos indicadores, né, das APs, do SARESP, o quanto nós conseguimos utilizar esses índices nas nossas ações, né, junto aos alunos, nas salas de aula, o quanto esses resultados foram avaliados a cada momento. Olha, o aluno está avançando, o aluno não está avançando. Se o aluno não avançou, né, o que eu vou fazer em 2023? A partir de onde vou retomar? Gente, então, assim, é muito importante que eu, professor, eu, gestor, né, o CGP, o CGPG, tenha, né, esses instrumentos sempre, assim, com muita frequência na sua prática, não é? Porque, assim, o CAED, né, às vezes a gente fala que ele não funciona muito, que nos dá um certo trabalho, no período das APs, né, o quanto às vezes ele nos dá um certo trabalho, mas é o CAED que nos indica, não é, pessoal? É onde eu preciso retomar, né, quais habilidades eu preciso de um pouco mais de atenção com o meu aluno, não é? Então, assim, a partir disso, então está o meu plano de ação para 2023, não é? Os planos de recuperação e aprofundamento, né? Como eu elaborei? Eles foram elaborados de forma a contemplar as habilidades em defasagem pelos estudantes. Quais são os planos para a escola em 2023? Então, assim, eu fiz, planejei, trabalhei, porém, alguns pontos eu não alcancei, o meu aluno não chegou, né, não alcançou também. Então, assim, o que eu vou fazer em 2023? Houve um acompanhamento sistemático das frequências dos alunos? Isso impactou nos indicadores da escola? Então, gente, nós sabemos, né, que os anos finais, principalmente ensino médio, quanto nós temos problemas em relação a isso, né? Então, o que eu, como professor, eu como CGP, CGPG, o que eu fiz para que esse meu aluno estivesse ali? Aí faltou, o que eu fiz? Olha, gente, o aluno do primeiro ano, o aluno do terceiro ano não está frequentando. O que nós vamos fazer, né? Quais foram as medidas, né, para que a gente fizesse esse aluno entender que a escola é o lugar para ele, para que ele possa adquirir uma aprendizagem, para que ele veja significado nessa aprendizagem, não é isso? Então, gente, agora nós temos aí os norteadores das ações a serem planejadas em 2023. Então, assim, das reflexões que a Rose colocou, essa parte que eu acabei de colocar, então é a partir dela que eu vou elaborar os meus planos, não é, para 2023. Os planos de recuperação das aprendizagens, não é? Nós, logo no começo do ano, nós vamos ter a avaliação de entrada, não é? Então, assim, a partir daquela avaliação, a partir do que eu registrei agora em 2022, o que eu preciso colocar nesse meu plano de recuperação? Para que o meu aluno consiga, logo no começo do ano, ver um significado,
conseguir acompanhar, né, o que eu planejei. Este planejamento, ele está articulado com o plano de ação da escola, é fundamental, não é? Não adianta um plano de ação muito bonito, muito elaborado, cheio de cores, né? Não adianta um plano de ação do professor, não é? Do CGP, do CGPG, se não está articulado. Gente, todos os planos, todas as ações, não é? Elas têm que estar articuladas, não é? Porque assim o aluno vai entender, né, toda essa organização da escola, ele vai ver um sentido, ele vai se envolver e a gente vai começar a sentir os resultados. Os processos de avaliação significativos. Como eu estou fazendo, né, como eu estou organizando os meus processos de avaliação com os alunos? Né, o aluno também tem que ver um significado, né, gente? Às vezes o professor dá um monte de avaliação, o aluno não entendeu por que a intencionalidade, qual é a intencionalidade, ele não participa de forma comprometida, e aí, gente, fracassa todos os resultados do professor, tudo que planejou. Então, cada ação nossa, ela tem que ter um significado para o aluno. A nossa prática em sala de aula, as avaliações, não é? Tudo isso tem que haver uma importância para o aluno. Os conselhos de classe, eles foram participativos, né? Os alunos tiveram, de fato, a voz, né? Familiares, não é isso? Nós temos o conselho de escola, em algum momento os pais estavam presentes, os pais foram ouvidos. Como foram esses momentos na sua escola? Vocês, de fato, planejaram e efetivaram aí um conselho onde houvesse uma reflexão e registro desses resultados que foram apresentados? Não é? Porque, assim, isso é muito importante para que a escola, para que seja de fato de acordo com a realidade da escola, não é? Então, assim, o aluno se colocando, a escola registrando o que está sendo colocado pelo aluno, e a partir disso, então, um plano de recuperação das aprendizagens, um plano de ação, avaliações dentro da realidade deste aluno, dessa comunidade onde a escola está localizada. Pessoal, então aqui para nós concluirmos, nós colocamos aqui, após as reflexões realizadas, é importante que o professor reflita o quanto alcançou de seus objetivos estabelecidos em seus planos de ensino e como os indicadores das avaliações podem contribuir para a construção dos planos de 2023, certo? Então, assim, de tudo que a gente colocou até agora, né, o quanto eu tracei objetivos e metas para 2023. É importante considerar que os registros das aprendizagens são fundamentais para a construção de planos viáveis, de acordo com a realidade dos estudantes da escola, da comunidade. Como a gente falou, né, eu acabei de falar também, é muito importante, gente, que além de beleza, de bem estruturado, esse plano esteja de forma que o aluno sinta um significado, né? Ele perceba que a escola está preocupada, que a escola está trabalhando para ele e por ele. Por fim, a tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais num ambiente previamente organizado e depois se abster de interferir. Então, gente, aqui Maria Montessori, né, então ela coloca essa situação, né, nós temos aí o protagonismo, né, que tanto falamos, mas assim, em que momento de fato eu estou confiando no meu aluno a construção de algo, não é? Porque assim, eu preparei uma aula, eu planejei o espaço, e aí, gente, eu vou compartilhar, o aluno é o protagonista e eu vou mediar, né, o que está sendo produzido por ele. Obrigada a todos, né, foi um prazer estar aqui com vocês, né, então que a gente tenha aí um final de ano conclusivo, né, que a gente consiga concluir todas as nossas ações e com a possibilidade de reinventar em mais um ano que torna a vida interessante, né? Então, nós da educação, gente, eu costumo dizer que foi difícil, está sendo difícil, sim, mas aí a gente
recarrega as nossas forças, as nossas energias, e aí a gente acredita que vem um ano onde a gente volta a sonhar, a gente volta a planejar, a gente trabalha com um único objetivo, não é? Que é a aprendizagem do nosso aluno. Um abraço a todos.